Queridos, vamos pensar na palavra de Deus nessa manhã. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Quem dormiu 4 horas da manhã comigo? Perdi até o horário. Passou um bonde na madrugada na minha rua, tocando terror. Eu não consegui dormir. Porque isso não é normal acontecer não, gente. Isso é uma ação forte do inferno no nosso bairro. Forte, mas muito forte. E você que é discípulo de Jesus, você não pode recuar com isso não. Você tem que começar a jejuar e orar. Porque senão, nós seremos terrivelmente afetados por isso. Sua família pode ser afetada por isso. Então comece jejuando e orando. Mas foi bom ficar acordado. Que amanhã eu vou pregar lá em Silva Jardim, abrir uma semana de avivamento. E o Espírito Santo orvalhou meu coração e me deu a palavra que eu estava esperando para pregar lá naquele lugar. Vai ser benção. Nessa manhã, queridos, eu quero compartilhar um texto com você, uma nova oportunidade. Você vai entender no decorrer da nossa palavra por que o tema dessa mensagem é uma nova oportunidade. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 6 até o 9. Você pode também acompanhar na projeção. Eu quero pensar com você nessa manhã em algo assim que Deus ministrou muito ao meu coração e que possa servir de despertamento para cada um de nós. Esse texto aqui, queridos, está num contexto de muitas parábolas que Jesus Cristo, ele narrou, ele compartilhou, para ele ensinar uma mensagem, para ele ensinar algo ao coração dos seus ouvintes. Eu ia pedir o pessoal da recepção para fechar essa porta aí, por gentileza. Toda vez que a gente começar a pregar, você vai fechar essa porta, ok? Então vamos pensar aqui no que diz a palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Então contou essa parábola, Jesus. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto na figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano. Uma nova oportunidade para a figueira. Corta não. Deixa essa figueira aí mais 1 ano só. Por quê? Aí ele completa no verso bíblico: eu cavarei ao redor dela e o adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, pode cortar. Amém? Amém? Marra o cinto. Vamos para a palavra. A gente poderia, queridos, fazer aqui uma analogia, dizendo que este certo homem do texto, ele representava a pessoa de Deus. Dentro de uma analogia, a gente também poderia dizer que a figueira plantada em uma vinha representa cada um de nós. Nós somos a figueira que Deus plantou no meio de uma vinha. E o objetivo de se plantar uma semente para que ela se torne uma árvore,
todo mundo que planta alguma coisa espera colher algo daquilo que se plantou. Então nós poderíamos dizer que esse certo homem que havia plantado esta figueira em uma vinha, esperava que essa figueira pudesse então produzir figos, frutos. E o texto bíblico diz para nós que ele foi procurar exatamente fruto nela e não achou. Poxa, eu plantei, e naquele tempo era algo assim interessante, porque você plantava, você tinha que esperar, segundo a lei daquele tempo, você tinha que esperar passar primeiro 3 anos, para que aquilo que você havia plantado pudesse ser purificado, segundo o costume dos hebreus. E somente depois desses 3 anos, você podia ir lá e então colher o fruto daquilo que você plantou. Então, há 6 anos atrás, aquele homem havia plantado um pé de figo no meio de uma vinha, e toda vez que ele ia lá, ele não encontrava fruto nela. Para que serve uma árvore que não frutifica? Exatamente para aquilo que estava no coração desse certo homem que Jesus contou na parábola. Uma árvore que não frutifica, ela precisa ser cortada. Porque na verdade, uma árvore que não dá fruto, no meio de uma vinha que era totalmente frutífera, ela estava ali se tornando uma planta inútil, só absorvendo os nutrientes da terra que eram lançados para o crescimento, para a frutificação da vinha. Uma árvore que não frutifica, ela só suga, ela só traz coisas para ela. Só que essa árvore do texto teve uma nova oportunidade. O Senhor que cuidava da vinha, da figueira, da vinha, ele disse assim: deixa mais um ano. Eu vou investir na vida dessa figueira, para que ela possa então frutificar. Se ela der fruto, muito bem. Mas se ela não der, o Senhor pode cortar. Forte isso. Forte. Queridos, a figueira ela tinha um papel muito importante na vida de um israelita naquele tempo. Ele sabia que Deus a usava para indicar a prosperidade em Israel. Cada um vivendo em segurança debaixo da sua figueira. Mas o contrário também era verdadeiro. Quando Deus se desagradava de seu povo por causa da sua infidelidade, Deus ele tornava isso conhecido, referindo-se à falta de fruto, tanto numa videira, como também numa figueira. Como nação, Israel era muitas das vezes representada por uma figueira. Ela tinha recebido um lugar escolhido na vinha de Deus e era, portanto, altamente privilegiado. Mas o privilégio traz a responsabilidade. Israel, no entanto, não correspondeu ao privilégio que Deus havia dado a eles. Então o julgamento de Deus não podia mais ser adiado, e a falta de figo na figueira representava ou simbolizava exatamente o desagrado que estava no coração de Deus, porque aquilo que Deus havia dito sobre a nação de Israel não estava se cumprindo. Na verdade, queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe claramente que aquela figueira que deveria frutificar teve uma nova oportunidade.
A semelhança dessa figueira aqui que nós lemos nesse texto, quantas pessoas estão vivendo uma vida de esterilidade? Quantas pessoas foram plantadas nessa terra para produzir para o reino de Deus, para frutificar no reino de Deus, mas até hoje não tem dado fruto? E constantemente o Senhor, Ele tem voltado a sua vida, constantemente o Senhor tem te visitado, constantemente o Senhor tem olhado para você, tem retornado a sua vida, tem te visitado com graça e misericórdia, procurando encontrar em ti um fruto que possa realmente trazer algo de bênção, de maravilhoso, de extraordinário para o seu reino, e Ele não tem encontrado. Quantas pessoas foram plantadas nessa terra, mas não têm conseguido produzir uma vida de frutificação? Quando a gente pensa na vida, e pensando em termos de vida, quantos dariam tudo para ter uma segunda chance? Mas nessa manhã, queridos, o Espírito Santo sopra no meu coração que essa manhã aqui é a manhã de uma nova oportunidade. Porque eu tenho plena convicção que eu estou falando para gente estéril. Eu estou falando para gente que não frutifica. Eu estou falando para gente que foi plantada numa boa terra. Gente que foi plantada entre as videiras, mas ainda não tem conseguido produzir nada. Hoje, queridos, Deus te convida a viver uma vida de frutificação. No entanto, nós temos essa oportunidade de Deus. Nesses últimos dias de 2016, uma nova oportunidade para que você saia de um estado de esterilidade para viver um estado de frutificação. Hoje pode se dar início um novo tempo na sua vida. Um tempo onde Deus vai trabalhar no seu coração. Hoje pode ser o início de uma nova caminhada, de um tempo próprio para fazermos uma avaliação da nossa vida, para fazermos uma correção do nosso destino, para fazer uma correção do nosso rumo. Deixa eu fazer algumas perguntas a você nessa manhã. Você fracassou neste ano de 2016? O que não deu certo para você nesse ano que se finda? Você falhou em alguma coisa importante? Você errou em alguma escolha da sua vida? Você se sente estéril em suas realizações? Queridos, talvez esse seja o maior sentimento do seu coração. Pastor, eu sou alguém que tenho muitos sonhos. Pastor, eu sou alguém que tenho muitos projetos. Pastor, eu sou alguém que desejo no meu coração ver o reino de Deus avançar, mas a minha vida está paralisada. Eu estou me sentindo estéril. Eu não tenho frutificado como eu deveria frutificar na minha vida, no reino de Deus. Se você é uma pessoa assim, se existe esse sentimento no seu coração, se você entende que você é uma figueira que não tem dado fruto, mas tem percebido que Deus tem visitado você, Deus tem olhado para você, você está no lugar certo, você está plantado no meio da videira, e é nesse lugar aqui que Deus vai começar um processo de frutificação na sua vida. Porque, queridos, Deus agendou essa segunda chance para você hoje. Hoje. E deixa eu dizer para você, mais um ano só. Eu li esse texto aqui, o Espírito Santo me incomodou somente com isso no meu ouvido. Somente mais um ano. Eu tentei até entender de uma outra forma. Mas o Espírito Santo soprou forte na madrugada dizendo, somente mais um ano. Somente mais um ano. Uma nova chance. Uma nova oportunidade.
Essa é a ideia básica dessa parábola contada por Jesus. Lemos no verso 7 da história que por 3 anos o homem vinha buscar frutos na figueira e não achava nenhum. Então, o verso 8 aqui nos mostra que ele decidiu dar para aquele pé de figos uma nova oportunidade. Queridos, o que nós podemos aprender como lição fundamental nessa parábola sobre uma nova oportunidade que Deus nos dá para a gente viver uma vida de frutificação? Existem algumas aplicações que eu queria compartilhar com você nessa manhã. A primeira aplicação que eu queria trazer ao seu coração é exatamente essa que vai aparecer na tela. Ainda este ano, temos uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. Diga assim: Deus tem grande expectativa pela minha vida. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Queridos, aquele homem tinha uma grande expectativa de que aquela figueira que ele havia plantado entre as videiras, ela daria fruto. Ela corresponderia o propósito para o qual ela havia sido plantado naquele lugar e naquela terra. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinda e ele foi procurar fruto nela. Durante 3 anos da sua vida, esse certo homem do texto, ele constantemente visitava a sua vinha, mas ele ia diretamente na figueira para ver se aquela figueira estava produzindo. O verso 6, queridos, revela que havia então uma expectativa no coração daquele dono da terra. Ele tinha uma figueira plantada na vinha, logo ele contava colher frutos dela. Que expectativa havia no coração daquele homem? E meus amados, é completamente justo que esse homem esperasse frutos daquela figueira, porque é natural que uma figueira, ela produza figos. Naquele tempo a figueira era uma espécie de arbusto de boa adaptação a diversas condições de clima e de solo. Eu estava vendo uns dias atrás uma reportagem com um especialista que disse que uma só figueira ela produz em torno de 8 a 10 quilos de figo verdes por safra. É uma árvore frutífera, é uma árvore que deveria dar muito fruto. No entanto, aqui nesse texto, ocorria uma anormalidade com a figueira. Por 3 anos, aquele agricultor, ele procurava frutos nela e voltava decepcionado para casa, porque ele não havia frutos para colher. Ele olhava para aquela árvore frutífera, ele revirava suas folhas, ele levantava e abaixava os seus galhos, mas ele não encontrava nenhum fruto sequer. Eu não sei quem é agricultor aqui, gente que gosta de plantar coisas, mas a maior decepção para um agricultor é fazer investimento numa semente e aquela semente não produzir fruto. É plantar uma árvore e não colher nada dela. Se eu fosse agricultor, eu ia ficar extremamente decepcionado por fazer um investimento numa planta, de plantar ali uma semente e esperar que aquela semente, ela crie raízes, ela cresça e depois de grande ela venha frutificar para que eu possa colher os saborosos frutos daquela árvore. Da mesma forma, queridos, entenda que Deus plantou você nesse mundo para você frutificar. Deus plantou você nessa terra para que você pudesse então dar frutos. Entenda, queridos, que você foi plantado no melhor lugar dessa terra. Entenda que Deus te plantou não no lugar de lama, Deus não te plantou no pecado, Deus não te plantou em lugares horrorosos dessa vida. Deus, quando plantou você, Deus ele te plantou no meio de videiras.
No entanto, quando Deus olha para a sua vida, o que Ele está vendo? Deus está vendo os frutos. Se você é um discípulo de Jesus, um servo de Deus, Ele está vendo fruto no seu ministério. Deus, Ele está vendo frutos no seu trabalho. Deus, Ele está olhando para a sua vida. Na verdade, o que Deus está enxergando? O que é que Deus está vendo na sua vida? Que tipo de figueira você é? Que tipo de árvore você é plantada nessa terra? Deus, queridos, Ele tem sonho para mim e para você. Deus, Ele tem projetos para a nossa vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma expectativa ao respeito de cada um de nós. Mas será que essas expectativas de Deus com relação à nossa vida, elas estão sendo correspondidas? Porque se a sua vida não corresponde ao propósito de Deus, aos projetos de Deus, aquilo que Deus Ele deseja para você, que sentido faz você continuar vivendo? Pensa aí. Se você existe para dar frutos no reino de Deus, só que a sua vida não tem sido uma vida frutífera, você é semelhante a essa figueira plantada na vinha que só suga. Qual é a razão de você existir? Por que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Por que você acha que você deve permanecer plantado? No meu ponto de vista, queridos, se eu não der fruto, pode cortar. É que nem a gente pensa. Essa árvore só atrapalha. Ela não dá fruto, as folhas delas são secas, ela até enfeia a paisagem aqui do nosso terreno, da nossa casa, do nosso sítio. Então, para que nós vamos deixar essa árvore aqui? Nós pensamos em cortar a árvore. Porque aquela árvore não corresponde à expectativa que a gente plantou ela ali. Por isso, queridos, a primeira lição que a gente aprende dessa parábola é que ao termos uma nova oportunidade, e essa manhã é a manhã da oportunidade que Deus está nos dando. Preste atenção, a gente possa então corresponder às expectativas de Deus para a nossa vida. Então diga assim: eu vou corresponder às expectativas de Deus para a sua vida. Outro sopro no seu coração, no meu coração aqui, ó. Só mais um ano só, tá? Só mais um ano. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Guarda isso no seu coração. Se você não guardar nada dessa mensagem, você só guarda isso, um ano só. Segunda verdade, queridos, que eu aprendo no texto. Ainda este ano temos uma nova oportunidade, sabe para quê? Diz aqui, ó, para corresponder aos nossos privilégios. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veja que interessante o que lemos aqui no verso 6. Uma figueira plantada numa vinha. Figueira essa privilegiada. A figueira, queridos, estava plantada numa vinha, numa plantação de uva. E a uva é uma fruta nobre. Os mais excelentes vinhos dependem de uma uva de boa qualidade. É interessante, querido, dizer então que aquela figueira havia sido plantada no meio da nobreza. Aquela figueira havia sido plantada no meio dos excelentes, daqueles que produziam em alta qualidade, produziam o melhor, produziam o mais saboroso, produziam aquilo que de fato iria marcar aquele tempo. Aquela figueira não estava em qualquer lugar, aquela figueira estava vivendo, plantada no meio da nobreza. Tem gente aqui nessa igreja que pode ter até exteriormente o aspecto de pobreza, mas por dentro são filhos da nobreza. São filhos de um rei, são filhos de um Deus, são filhos de um pai amoroso que sustenta, que abençoa, que conduz, e é por isso que elas frutificam e abençoam.
Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que uma vinha requer cuidados especiais. Que tipo, pastor? O solo precisa ser muito bom. O clima onde a vinha é plantada, ela precisa ser agradável. Precisa ter chuva em períodos regulares. Até a velocidade do tempo precisa ser bem dosada. Pois era num lugar assim que esse pé de figo, ele estava plantado. Ele não havia sido plantado numa terra infértil. Ele havia sido plantado numa terra fértil, onde o clima era agradável, onde a chuva caía todos os dias, onde a velocidade do vento era controlada, era direcionada na hora certa, onde o solo era um solo fértil, se plantava e colhia. Aquela figueira não estava plantada em lugar qualquer. Ela havia sido plantada no melhor lugar. Portanto, queridos, essa figueira estava em terra boa, recebendo os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades que o vinhateiro dava à sua vinha, ou seja, a figueira tinha tudo para produzir fruto, tinha todos os privilégios que lhe deram, mas ela ainda não dava fruto. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, queridos, que é possível estar no meio de videiras e não produzir frutos. É possível estar plantado em terra boa, aonde há o sopro do Espírito Santo, aonde o céu se abre e Deus derrama graça, Deus derrama unção, Deus derrama poder. É possível estar no meio da nobreza, é possível estar plantado num lugar de frutificação e ainda assim não dar nenhum fruto para Deus. É possível estar plantado em terra boa e assim mesmo viver uma vida estéril. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lemos algo que não podemos esquecer nunca. Será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. A Bíblia está dizendo aqui que cada pessoa será julgada de acordo com as oportunidades que Deus lhe deu. A quem muito se deu, muito também se exigirá. Nós temos recebido muito de Deus. Nós vamos ter que prestar contas de todas essas oportunidades. Todas. Não vai ficar nenhuma oportunidade que Deus nos deu de fora. Teremos que prestar contas. Eu preciso te fazer uma pergunta nessa manhã. Neste ano de 2016, o que você fez com todas as oportunidades e com todos os privilégios que Deus lhe deu? O que é que você fez? O que você fez com as oportunidades que Deus lhe confiou? Queridos, Deus lhe deu 365 dias mais um, ano bissexto. Deus te deu a oportunidade de viver mais um ano. 365 dias mais um, dos quais você viveu até hoje, nesse domingo, 296, e ainda falta 70 dias do ano de 2016 para você viver. Então o que você fez com os 296 dias do ano, que são oportunidades que Deus nos dá para a gente frutificar? Em que você investiu esses dias? Em que você investiu a sua maneira de pensar? Em que você investiu o seu coração? Você investiu em coisas celestiais ou em você investiu mais nas coisas da terra? Desse ano só falta 70. E para o ano que vem só mais 295, que vai fazer 365. Um ano só mais. Coloca na sua agenda aí. São oportunidades que Deus está nos dando. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. Durante esses dias, 296 dias,
Deus cuidou de você em cada detalhe da sua vida. Deus cuidou da sua família. Deus cuidou dos seus negócios. Deus cuidou da sua saúde. Mesmo nos dias mais difíceis que você atravessou, nos dias de crise, nos dias mais complicados e difíceis, Deus sempre esteve ao seu lado, abençoando, preservando e dizendo: meu filho, minha filha, meu discípulo, aqui está mais uma oportunidade que eu estou lhe dando. O que você tem feito com tudo isso? O que você fez com todas as bênçãos e privilégios que Deus lhe concedeu? Você correspondeu a Deus com uma vida de obediência? Você correspondeu a Deus com amor na prestação do seu serviço? Você correspondeu vivendo uma vida de lealdade? Você correspondeu andando debaixo de temor e de obediência a Deus? Você correspondeu fugindo diariamente da tentação e do pecado? Você correspondeu não se misturando com transações erradas? Você correspondeu não se envolvendo com corrupção, com mentira, com fofoca, com calúnia? Como é que você correspondeu a todos esses anos que Deus te deu? Você correspondeu com fidelidade na entrega dos seus recursos e da sua vida para Deus? Talvez você tenha desperdiçado as melhores oportunidades que Deus lhe deu esse ano. No entanto, Deus lhe dá nessa manhã uma nova oportunidade, e isso significa que você tem da parte de Deus uma segunda chance para corresponder aos privilégios que Deus lhe deu. Cada dia da minha vida é um privilégio de poder frutificar, amar, servir e adorar aquele que me ama e que morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Eu tenho que corresponder aos privilégios de Deus. Sabe por causa de quê? Porque a gente aprendeu no primeiro ponto que Deus tem expectativas com relação à nossa vida. Só mais um ano. Diga assim: só mais um ano. Só mais um ano. Só mais um ano. Terceiro lugar, queridos, ainda este ano, temos uma nova oportunidade para desfrutar de novos investimentos. Coisa linda. Camarada chegou lá, certo homem chegou na sua vinha: vou cortar a árvore. O viticultor olhou para ele e disse assim: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Na história que Jesus contou aqui, lemos aqui no verso 8 que haverá um novo investimento na figueira que não frutífera, que não dá fruto. O Senhor daquela videira disse para o certo homem: pode deixar que eu vou fazer um investimento nela. Pode deixar que eu vou fazer um investimento. Esse verso aqui nos mostra que ela será poupada, terá o solo afofado, receberá esterco, adubo, e nada irá faltar a essa figueira. Ela receberá todo o cuidado e toda a atenção. Com a chegada dessa nova oportunidade, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que teremos também na nossa vida novos investimentos. Deus, Ele tem sonhos muito maiores do que os nossos sonhos. Deus, Ele tem o desejo de nos ver prosperar, avançar. O que esse texto diz que será feito à figueira é o que Deus irá fazer neste ano ainda, na vida de toda pessoa que não tem conseguido frutificar. Deus, Ele vai investir em você. Deus, Ele vai investir nos seus sonhos. Deus, Ele vai investir na sua família. Deus, Ele vai investir no seu ministério. Deus, Ele vai investir em você, porque você é obra da graça das mãos de um Deus amoroso. Eu mandaria cortar, porque eu sou homem. Você mandaria cortar, porque você é homem. Mas aquele que cuida da vinha de Deus, Espírito Santo Jesus, disse assim: não corta agora não, dá mais um ano só, porque eu vou investir nela. E quando eu invisto, Jesus, Espírito Santo, não há figueira que suporte a presença gloriosa de Deus.
Deus vai cuidar de você. Deus vai adubar a sua vida. Deus vai te encher de vigor. Veja como Deus é misericordioso. Se você está terminando esse ano sem resultado positivo, sem fruto na vida, com sentimento de fracasso, aqui Deus diz que vai continuar investindo na sua vida, Ele vai continuar apostando em você, Deus vai tomar providência ao teu respeito, Deus vai fazer com que aquilo que Ele te empoderar, aquilo com que Ele te fortalecer, aquilo com que Ele te reanimar, fará com que você dê muitos frutos no reino dEle. Deus vai investir na sua vida. Creia. Deus vai investir tanto em sua vida que não haverá desculpas para que você não frutifique ainda no ano de 2016. Que todo esse investimento do céu recaia sobre o seu ministério, recaia sobre a sua vida. Que você seja empoderado dia após dia para resgatar jovens, adolescentes, todas as pessoas que o Espírito Santo colocar sobre a sua vida. Em último lugar, ainda esse ano, temos uma nova oportunidade para frutificar que não pode ser negligenciada. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Que pedido. Deixa mais um ano. Qualquer pessoa que tenha uma chácara, um sítio, como disse, teria cortado aquela planta inútil, que não dava frutos, que não correspondia à sua natureza de árvore frutífera. Mas aqui está no verso 8, que a essa figueira é dado mais um ano, mais uma chance, mais uma nova oportunidade. Entretanto, não é uma oportunidade qualquer. É uma oportunidade decisiva. E tudo que é decisivo não pode ser negligenciado. Porque é aquilo que é importantíssimo. E na verdade eu não chamo isso de coisa importante, mas digo que isso aqui é uma prioridade. Precisa ocupar a agenda, em primeiro lugar dela. Eu digo que isso aqui é uma prioridade. Eu estou falando para um monte de figueira estéril. Você sabe que você é uma figueira estéril, que você é consumidor de culto, você é consumidor de celebração, de louvor, de mensagem. Você só os nutrientezinhos só para você. Você suga energia, você suga as vitaminas que estão nas videiras, você vai sugando tudo para você. Você que não reparte. Você está vivendo uma obesidade espiritual. Você está com glicose espiritual. Você está se adoecendo. E de fato, aquilo que é uma coisa doente só vai reproduzir doença. Frutos amargos, folhas secas. Só que Deus lhe dá uma nova oportunidade nessa manhã. É uma oportunidade decisiva e que não pode ser negligenciada. É uma questão de frutificar ou frutificar. Porque se não frutificar, o texto bíblico diz que o certo homem já autorizou ao vinhateiro cortar. O verso 9 diz isso. Se a figueira não mudar sua realidade, se a figueira não produzir fruto, ela vai virar lenha. Então, vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta a ela: você quer virar lenha? Pergunta, sacode ela aí. Sacode o irmão, tem gente dormindo. Sacode aqueles que estão dormindo. Balança ele assim, ó. Diga de novo assim, ó: você quer virar lenha? Você quer, Ruel, virar lenha, meu filho? A única forma da gente não virar lenha é a gente frutificar. Porque se a gente não der frutos para o reino de Deus, e quando eu digo frutos,
Eu não estou dizendo de você ser um ativista na igreja, porque tem muita gente que pensa que servir na igreja, que fazer coisa para Deus na igreja vai resolver a nossa questão de salvação. Não, o que Deus quer é que você crie raízes através de um relacionamento profundo de intimidade com Ele. Que você seja alguém empoderado pelo Espírito Santo, que você seja batizado pelo Espírito Santo, que você seja alguém cheio, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você quer virar lenha? Quero que você entenda essa segunda chance e que ela não pode ser negligenciada, porque o custo é alto. Jesus realmente contou que se a figueira não produzir frutos, ela vai ser cortada. Querido, se Deus não encontrar obediência na nossa vida, se Deus não encontrar lealdade no nosso coração, se Deus não encontrar em nós uma vida de santidade, de temor, uma vida onde a gente possa honrar a Ele, se esse fruto não for encontrado em nós, se Deus não encontrar amor, longanimidade, benignidade, se Deus não encontrar os frutos do Espírito na nossa vida, você não estará cumprindo o propósito para o qual Deus te plantou como figueira numa vinha. Ninguém pode brincar com as oportunidades que Deus dá. Eis o que você deve fazer então. Você precisa dar frutos. Você deve aproveitar as condições que Deus lhe dá e fincar as suas raízes, plantando os seus pés no caminho. Deus te deu essa oportunidade. Você deve criar raízes na presença de Deus. Você deve ficar firme na presença de Deus. Você deve amar a sua igreja. Você deve se relacionar com Cristo. Você deve se abrir para o mover do Espírito Santo. Você deve se firmar no caminho de Deus. Aí então a sua vida ela vai começar a frutificar. Porque, queridos, todo fruto ele só frutifica se ele estiver ligado na videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Tem muita gente servindo a Deus, tem muita gente dando aula na escola bíblica, tem muita gente ministrando célula, tem muita gente servindo os ministérios da igreja sem comprometimento primeiro com a videira. Não estão ligados na videira. E o que você está produzindo não vem da essência da figueira, da videira. Muitas das vezes vem da sua essência. E a sua essência e a minha essência é má. É por isso que a gente precisa conectar a nossa vida na videira que é Jesus. Faz pouco tempo eu li algo a respeito da maioria das plantas. Elas são quase indestrutíveis. Há espécies que você pode picar em pedacinhos, mas que continua crescendo. A bananeira, por exemplo, você pode picá-la, você pode queimá-la, mas ela vai continuar crescendo. Só há um modo de acabar com uma bananeira. E que modo é esse? Arrancando o quê? As raízes. Bananeira sem raiz não dá fruto. Discípulo sem raiz dá um monte de coisa, só não dá fruto no reino de Deus. Só não faz com que o reino de Deus seja glorificado. Sabe por quê? Porque as raízes são a chave do fruto. Tinha uma mangueira lá em casa, lindíssima, imponente, que atraía os olhos de todos. Estava na minha porta. A bendita estava lá na porta da minha sala. E tinha uma outra feinha ali. Só que eu não entendia por que aquela feinha dava frutos doces. E a bendita lá na minha porta só dava fruto amargo.
e demorava tempo, passava o período das mangas, aquela lá bonita, os meninos subiam, tacavam pedra, a pedra caía lá na minha casa, meu pai tacava pedra para lá e xingava aquele palavrão. Sabe o que eu descobri? Quando nós fomos fazer o nosso telhado, a gente teve que arrancar a mangueira da porta. Irmão, mangueira sem raiz. Aquela árvore não tinha raiz nenhuma. Foi, melzinho na chupeta para tirar ela. Mas a outra lá, meu irmão, meu pai trabalhava na obra, tivemos até que trazer um negócio daquele para tirar. Meu Deus, que tipo de discípulo você é? Figueira sem frutos, estéril, ou uma figueira que produz muito fruto? É você que vai dizer. Eu não posso afirmar, porque assim como aquela mangueira encantou os meus olhos e no final não correspondeu às minhas expectativas, eu e você podemos estar enganando muita gente por aí com uma falsa expectativa daquilo que de verdade nós não somos. Isso é sério, irmão. Não há como uma igreja crescer com crentes mangueira de frente da porta, mangueira sem raiz. Se nós queremos crescer como igreja, a gente precisa primeiro crescer para baixo. Depois, só se cresce para baixo se crescendo para o alto, para que depois a gente possa crescer horizontalmente. Fique de pé. Se você fincar raízes em Deus, nas coisas de Deus, a sua produção de frutos estará garantida. Por isso, neste restante de ano, 70 dias que falta para 31 de dezembro, Deus espera muito de você. E hoje você tem uma oportunidade que não pode ser negligenciada. Eu quero concluir. Como a figueira da parábola contada por Jesus, nós acabamos de receber mais uma oportunidade. Vamos corresponder às expectativas de Deus. Neste ano ainda vamos fincar nossos pés na presença de Deus e viver de maneira frutífera, de maneira abundante, de maneira que a gente venha impressionar Deus, não por aquilo que a gente pode fazer para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. Porque o mais importante não é aquilo que eu faço, não é o que eu faço que vai me levar para viver eternamente com o Senhor, mas o que vai me levar para viver eternamente com o Senhor é aquilo que Ele fez. Foi o que Jesus fez. Só mais um ano, tá? Só mais um. Fecha seus olhos. Queria que você não se distraísse nesse tempo. Procure considerar aquilo que você ouviu nessa ministração nessa manhã. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Olhos fechados. Vamos fechar o corredor. Pode ser que você esteja vivendo um ano sem resultados positivos. Logo você, que imaginava que terminaria esse ano bem, que fecharia o ano com chave de ouro, feliz, realizado. Então, como aquele agricultor que olhou para a figueira, não achou fruto nela, você também pôde correr os olhos em si mesmo, à procura de fruto, sem, no entanto, não achar nada. E quem sabe por causa disso você não tem mais esperança, vive desanimado, desmotivado, não se empolga nem mais com a sua própria vida,
não se empolga mais com a oração, com a leitura da palavra, com o jejum, não se empolga em ter um tempo secreto com Deus no quarto, não se empolga mais com a igreja, não se sente mais animado com nada nessa vida. Eu quero dizer para você que você não está decepcionado e nem triste com toda essa situação. Você não está sozinho nessa luta. Deus também olhou para a sua vida. Deus tem te visitado durante 3 anos da sua vida, e Deus não tem encontrado nenhum fruto. E a tristeza de Deus é maior do que a sua, porque Ele fez tudo por você e você não produziu nada para Ele. Ele te plantou entre a nobreza, Ele te plantou entre a realeza, Ele te plantou numa terra boa, Ele te colocou no lugar exato. Deus está lhe dando nessa manhã mais uma oportunidade. Deus tem olhado, queridos, para você, para a sua vida, e também, assim como você não tem encontrado, Ele também não tem encontrado fruto. No entanto, longe de ficar desanimado, longe de desistir de você, Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus dos recomeços. Deus é aquele que olha para o caos, para a situação embaraçada, e diz assim: ainda que ele não acredite que a realidade possa mudar, eu, o Deus Todo-Poderoso, olho e digo: tudo pode mudar se você apenas crer. Isso significa, queridos, que Deus vai continuar investindo na sua vida. Deus vai continuar acreditando em você. Deus vai irrigar a sua vida, a mudar a sua terra. Deus vai tomar providência para que você seja uma pessoa que você deve ser, uma pessoa frutífera, uma pessoa que venha dar bons frutos no reino dele. Tão somente, discípulo, finca o teu pé na presença, cresça para baixo, cresça, criando raízes profundas, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor ouve a sua voz, o Senhor ouve o seu clamor. Essa manhã é uma manhã de uma nova oportunidade. Esse é um dia de novos recomeços. Esse é um dia em que Deus está visitando você, está visitando a sua vida. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Continue segurando a mão do teu irmão e adore o Senhor nessa manhã.